Capítulo 67. A Torre 9. No mês passado, Yon-Woo ficou bastante ocupado. Enquanto esperava Inova completar os olhos de Giges, ele tinha revocado a vida passada do seu irmão e aprendido ferraria para que pudesse reparar o relógio de bolso. E tinha mais uma razão para ficar no distrito externo: elaborar uma estratégia para avançar rapidamente pelos andares inferiores. Yon-Woo concluiu os primeiros 10 andares em 10 dias. A razão pela qual Arthur chamou a atenção de toda a torre foi que eles passaram pelos andares da zona iniciante 10 dias depois de terminar o tutorial. Isso significava que tinha concluído um andar por dia. Foi um registro sem precedentes que se tornou um ponto crucial nos milhares de anos da história da torre. Graças a isso, Yon-Woo e sua equipe, Arthur, foram capazes de provar a si mesmos como um dos clãs mais influentes da torre, e ninguém até agora quebrou o recorde deles. No entanto, Yon-Woo não estava procurando quebrar o recorde para ganhar honra ou glória. Yon-Woo recebeu a chave de Hades depois de bater esse recorde. A chave de Hades era a segunda chave que abria a tesouraria do Olimpo. Era uma peça oculta dada apenas para aqueles que passaram rapidamente pela zona iniciante, assim como a chave de Zeus era dada apenas aos jogadores que assumiram o primeiro lugar no tutorial. A torre recompensava apenas aqueles que conseguiam completar uma tarefa excruciantemente difícil. Depois que obtive a chave de Hades, tomei conhecimento da existência da tesouraria do Olimpo e de como adquirir a chave de Zeus. Tô um pouco arrependido, porque se tivesse tentado um pouco mais, poderia ter ficado em primeiro lugar no tutorial e obtido a chave de Zeus. Ainda bem que tenho a chance de entrar na tesouraria do Olimpo mais tarde, mas se eu tivesse conseguido entrar um pouco mais cedo, a única maneira de adquirir a chave de Hades era quebrar o recorde anterior, o que significava que tinha que passar por 10 andares em menos de 10 dias. Podia até ser desafiador, mas não achava que era impossível. Todas as habilidades e experiências que ele ganhou durante o tutorial ajudariam e, acima de tudo, teria o olho de Giges. Um leve sorriso apareceu nos lábios do Yon-Woo. Pensando bem, isso também não é uma competição entre mim e Yon-Woo. O desejo de vencer seu irmão começou a queimar no seu coração. Seu orgulho como irmão mais velho não permitiria que perdesse contra ele. Yon-Woo levantou a cabeça e olhou pela janela. A torre se erguia ao longe, perfurando o céu nublado. Ah, esses desgraçados! Eu não tive um único dia de paz depois que aquele idiota começou a vir aqui. Na forja, Inova estava resmungando enquanto soprava furiosamente no cachimbo depois que Yon-Woo e os irmãos saíram. Sua forja foi um lugar pacífico nos últimos anos. Mas, em questão de dias, muitas coisas aconteceram de uma vez, e agora havia 3 crianças por perto que nunca ouviam. Não importava quantas vezes gritava para ficarem quietos. Como ele acabou assim? Era tudo culpa do garoto de máscara branca. Espera um pouco. Qual o nome dele? Enquanto tentava se lembrar do nome do Yon-Woo, Inova percebeu que só o chamava de garoto, idiota ou desgraçado. Ele nunca perguntou o nome dele, então começou a se sentir culpado pelas coisas boas que Yon-Woo tinha feito, mas, ao mesmo tempo, sentiu uma explosão de gratidão. Não. Não. Olha como estou estressado por causa desse pentelho. Enquanto murmurava para si mesmo, Inova se aproximou do espaço de trabalho do Yon-Woo. No lugar onde martelou tão ruidosamente, o metal derretido irradiou calor intenso, e a fornalha expeliu um fogo abrasador há apenas alguns minutos. A memória do Yon-Woo martelando um pedaço de metal, Punch tagarelando ao lado dele, e Edora lendo em silêncio seu livro, tudo isso permaneceu na sua mente, e ele sentiu como se as imagens viessem à vida a qualquer momento. Além disso, as imagens continuaram se sobrepondo a outra memória. Ei, vovô! Dê uma olhada nisso. Não ficou incrível? Peraí, você usou aquela habilidade, não usou? Você prometeu não usar nenhuma habilidade. Não usei. Pode provar? Como você produziu com essa qualidade se não usou a sua habilidade? Você tem provas? Hein? Seu babaca! Ei, vocês aí! Dá para pararem de gritar. Estou lendo aqui. Procure outro canto se quiser ler.
TSC. É por isso que as pessoas te chamam de burro. As cenas barulhentas, agitadas e caóticas em sua memória estavam cheias de crianças que visitavam a sua forja com tanta frequência que parecia até o esconderijo delas. Enova tentou gritar com elas, chutando seus traseiros, xingando e vários outros métodos para se livrar deles, mas nenhum deles prestou atenção. Só que isso era algo que nunca mais aconteceria. Acompanhado por um suspiro profundo, um fluxo de fumaça branca saiu da boca e subiu até o teto. Acho que tô velho. Enova balançou a cabeça com um sorriso amargo. Aqueles pestinhas, provavelmente, era melhor encerrar o expediente. Se continuasse batendo assim, poderia arruinar o artefato. Vamos ver aqui parece que estou quase terminando. Já faz um mês. Ah, como o tempo voa. O tempo parecia ter passado mais rápido do que o normal, e eles estavam chegando no prazo para o artefato. Olha, se eu me atrasar, a culpa é toda daquele pirralho. Com esse pensamento em mente, Enova estava prestes a se levantar e apagar a fornalha, quando a porta foi aberta do nada. Crack! Com licença. Desculpa, mas a loja está fechada. Volte amanhã se você. Enova estava falando com o visitante sem olhar, mas quando virou a cabeça, sua expressão de repente congelou. De pé na porta estava um homem que jurou nunca mais ver, um conhecido de suas memórias. Faz muito tempo, mestre. O homem sorriu para Enova. Sob a lua brilhante e as estrelas cintilantes, Ionvou mais uma vez foi ao café que seu irmão costumava visitar e bebeu o café de creme de avelã no terraço. Sobre o corrimão, havia uma vista noturna magnífica repleta de luzes brilhantes e coloridas. Era uma visão da qual ninguém poderia se cansar, mas a atenção do Ionvou estava atualmente focada em outra coisa. As informações não podem ser acessadas. A avaliação falhou. As informações não podem ser acessadas. A avaliação foi bem sucedida. Do relógio de bolso. Deu certo. Ionvou assentiu após examinar o relógio de bolso com os olhos dracônicos. Parecia que o avanço nas habilidades de ferraria finalmente lhe permitiu ver as informações dele. Mas, obviamente, mesmo que finalmente tivesse acesso a isso, não podia ler muita coisa ainda. Ainda tem um longo caminho a percorrer. Porém, era como o provérbio uma base bem feita é metade do caminho dizia, agora que tinha acesso, a única coisa que restava era ganhar mais conhecimento e habilidades para aprimorar os olhos dracônicos. Ele estava sorrindo com sua conquista quando ouviu uma voz atrás dele. Ei, o que você está fazendo aqui sozinho? Quero dizer, com licença. Ele rapidamente colocou o relógio de bolso de volta no bolso enquanto Punch e Edora se sentavam ao lado dele. Como ainda não estava acostumado a falar educadamente, balbuciou a última parte da frase. Edora sorriu e falou depois de um gole de café. Orabone Caim não é como você, Punch. Ele provavelmente estava planejando uma estratégia para escalar a torre. Não é mesmo? Seu uso de Orabone, o termo formal para irmão mais velho, deixou Ionvou confuso, como se tivesse ouvido algo errado. Orabone. Punch sentiu nojo da voz fininha e fofinha da sua irmã, que nunca tinha ouvido antes, mas Edora continuou sorrindo para Ionvou e falou. Se você é o Uni do meu irmão mais velho, isso faz de você meu Orabone. Ou tem outro termo que prefere? Punch explodiu com a resposta de Edora. Isso não é justo. Você deveria me chamar de Orabone também. E por que deveria? Edora bufou para Punch. Sua atitude era claramente diferente de quando estava falando com Ionvou. Seu irmão ficou mudo e olhou com espanto para ela, que simplesmente o ignorou. Ionvou começou a rir desses dois jogadores que só encontrou por acaso. Ele pensou que iriam embora depois que lutasse contra Punch, mas permaneceram no distrito externo e o seguiram. No início, só os ignorou, mas, conforme passou mais tempo com ambos, começou a gostar deles. Era como ter um irmão e uma irmã mais novos. Sempre que começavam a brigar, ele também via outra coisa neles. Ionvou é seu irmão. Kamido e ele. Irmãos são iguais, não importa onde Ionvou não pôde deixar de sorrir. Aliás, Yung
Ele voltou ao presente novamente quando ouviu a voz do Punch, que ficou como uma expressão estranha. Tô me perguntando isso desde esta manhã. Ele olhou para a rua, e seus olhos ficaram ferozes como quando se conheceram no tutorial. Por que você está ignorando essas moscas te seguindo? Eles estão me enchendo já. Os jogadores que estavam espionando Yonvou provavelmente acreditavam que estavam sendo discretos, mas não perceberam que a presença deles tinha sido notada assim que apareceram. No entanto, não se incomodou em afugentá-los. Em vez disso, andou ainda mais visivelmente para deixá-los saber onde estava, e Punch não conseguia entender o que Yonvou estava fazendo. Afinal, já teria agido no lugar dele. Yonvou também olhou para a rua abaixo. Deixa eles. O quê? Mas Yonvou olhou para ele. Tá bom, tá bom. Nossa, não precisa me olhar assim também, Punch assentiu com um beicinho. Yonvou ignorou e bebeu seu café. Ele também achou bastante irritante ser seguido pelos jogadores e tentou despistá-los na primeira vez que os notou. No entanto, eles o encontraram novamente e começaram a segui-lo mais uma vez, como mosquitos irritantes. Assim, era melhor deixá-los em paz. Não quero causar um alvoroço aqui. Yonvou não queria derramar sangue no lugar preenchido pelas memórias do seu irmão. No entanto, começou a notar que as pessoas estavam se reunindo na frente da lanchonete. Os jogadores espionando Yonvou também começaram a se mover ativamente, como se tivessem encontrado algo. O que está acontecendo? Punch também notou uma presença subindo as escadas e se virou para a entrada do terraço, onde um homem bem vestido apareceu com um sorriso. No entanto, Punch apenas franziu a testa, descontente por alguém estar se aproximando dele sem permissão. Previamente, ele espalhou rumores de que os irmãos da tribo de Umishifre alugaram todo o prédio da lanchonete como uma tentativa para impedir estranhos de entrar. Mas era claro que o homem não se importava com os rumores. Ele passou por Punch e Edora e ficou na frente do Yonvou antes de perguntar educadamente. Com licença, o senhor é o Caim? Sim, e quem é você? Yonvou perguntou. O homem deu um sorriso largo. É uma honra, Caim. Eu sou o Raão do clã Zéfiro Vermelho. Venho aqui para te convidar para se juntar a nós. Capítulo 68. A Torre 10. Olha só, a nova estrelinha da torre. Ah! Punch começou a rir quando Yonvou olhou para a mesa com o rosto um pouco irritado. Até Edora sorriu, enquanto tampava a boca com a mão. A mesa ficou coberta com cartas de convite de vários clãs, todas destinadas para ele, o que significava que seu desempenho tinha chamado a atenção de clãs por toda a torre. A maioria dos convites eram de clãs pequenos e desconhecidos, mas alguns vieram de uns bem grandes. Então, qual é o seu plano? Punch perguntou com um sorriso. Que plano? Sobre os clãs, ué. Parece que todos querem você. Até mesmo os 8 clãs podem vir à sua procura. Mas você vai se mover por conta própria, não vai? Assim como em outros lugares, a torre seguia a lei da selva, de modo que a maioria dos clãs buscava sempre novos recrutas fortes que pudessem ajudá-los a subir a maiores alturas e afirmar maior domínio na torre. Punch ficou curioso sobre a decisão dele, pois sabia o quão forte era o senso da independência dele. Podia parecer que Yonvou tinha se aproximado de Cain Doyle no tutorial, mas Punch ouviu que ele não concluiu as sessões como um membro da equipe deles. Além disso, se Yonvou concluiu o tutorial como um jogador solo, então se perguntou se ele continuaria esse caminho não convencional mesmo depois de entrar na torre. Só que a resposta dele foi um pouco vaga. Por enquanto. O que você quer dizer com por enquanto? Você quer dizer que só está planejando ficar sozinho por um tempo e que vai procurar um clã quando seu valor aumentar? Pense no que quiser. Yonvou assinou com a mão como se não quisesse mais responder, o que deixou Punch intrigado, incapaz de adivinhar o que ele estava planejando. No entanto, apesar de sua resposta vaga, Yonvou não tinha a intenção de se juntar a nenhuma equipe ou clã em particular.
Eles vão ficar no meu caminho mesmo se eu me juntar a um clã. No tutorial, tinha se familiarizado com algumas pessoas, e mesmo que tivesse se tornado um pouco apegado a algumas, ainda não confiava totalmente nelas, especialmente sabendo como seu irmão foi traído. Dessa forma, não queria arriscar nada que pudesse sair pela culatra e se tornar sua fraqueza. Ele tentou manter uma certa distância das pessoas, o que incluía Inova e os irmãos. Olha, só existe um motivo para eu entrar no clã. Yonvou riu da ideia de se juntar a um clã, mas sua risada foi preenchida com intenção assassina, que seria entrar escondido no esconderijo para matar cada um. Mas isso teria que ser algo a considerar mais tarde, já que ainda estava muito fraco no momento. Por enquanto, tenho que me concentrar em aumentar minha força e reunir todas as peças ocultas que Yonvou deixou para mim. Não será tarde demais para ter minha vingança depois disso mesmo que tivesse se livrado do braço direito de Leonte. Bilt estava ciente de que isso se devia principalmente à sorte. Yonvou não estava pronto para enfrentá-los de frente, então precisava suprimir seus pensamentos vingativos e se comportar como um jogador comum tentando chegar ao topo. Eu não preciso pertencer a uma equipe, um clã ou qualquer coisa relacionada a outros jogadores. Só preciso manter minha cabeça baixa e ser discreto. Os olhos do Yonvou brilharam com determinação. E quando chegar a hora, vou me revoltar e cortar a garganta deles. A primeira coisa que Yonvou precisava fazer era entrar na tesouraria do Olimpo para pegar um artefato importante e necessário. Já acabaram de beber o café? Vamos embora. Sim. Tá. Mas assim que se levantaram da mesa, um homem com cabelos ruivos e longos, que pareciam flamejantes, entrou no terraço. Este lugar não mudou muito desde a última vez que estive aqui. O barulho ao redor deles desapareceu, e até mesmo os jogadores que seguiam Yonvou do lado de fora do café desapareceram. O homem olhou ao redor do terraço como se fosse familiar, depois se virou para Yonvou com um sorriso caloroso. No entanto, o rosto dele se enrijeceu quando seus olhos se encontraram. Por que ele está aqui? Ele foi dominado por um sentimento de apreensão. Você é o acumulador, né? Perguntou o homem. Seu sorriso era sereno e bondoso, mas continha um carisma poderoso que quase esmagou Yonvou. A maioria das pessoas que vieram recrutá-lo falou com todo respeito, mas esse homem falou de uma maneira natural e relaxada que quase parecia estar desprezando-o. A sensação era que a área ao redor dele estava completamente sob seu controle. Yonvou conhecia muito bem pessoas com esse poder, os Rankers. Ele não esperava encontrar um jogador dos andares superiores aqui, muito menos este, a quem reconhecia. Era Baal, o punho flamejante, um homem que geralmente tinha uma personalidade gentil, mas transformava tudo em cinzas quando lutava. Sem falar que era um dos executivos do Dragão Vermelho e também um ex-membro de Artia. Ele já foi discípulo de Inova, mas nunca pensei que voltaria ao distrito externo depois que Inova o expulsou. Por que ele está aqui? É por causa do que fiz com a patrulha noturna. Pensei que não se importavam com os clãs do distrito externo. Estou errado? Ou está aqui simplesmente para me recrutar como os outros clãs? Yonvou não tinha certeza de qual era a situação, mas se certificou de uma coisa. Seja qual for o motivo, não posso parecer surpreso. Os Rankers eram principalmente pessoas com habilidades sobre-humanas e experiência de combate inimaginável. Para eles, ler a expressão de um jogador comum e adivinhar seus pensamentos era tão fácil quanto comer. Baal era um dos inimigos que Yonvou precisava se vingar algum dia, mas esse dia ainda não tinha chegado, então tentou esconder qualquer sinal de agitação o máximo possível, de modo que respondeu com um aceno de cabeça, mas sem falar. Baal sorriu um pouco com a resposta do Yonvou. Ouvi dizer que você é um cara direto, e parece que é verdade. Bem, isso não é uma coisa ruim, respondeu com uma risada gentil. Então, vou ser breve, já que não gosta de enrolação. Quero que se junte ao Dragão Vermelho. Suas palavras foram tão inesperadas que os olhos do Yonvou se arregalaram um pouco. Não sei se você está ciente disso, mas esta é a primeira vez que fazemos uma oferta a um novato. E você é esse novato sortudo.
Baal continuou com um sorriso. Se você se juntar ao nosso clã, estamos dispostos a não poupar esforços para te ajudar a escalar a torre. E, acredite em mim, o apoio que podemos fornecer bem, só vou falar que está além do que pode imaginar. E aí, o que acha? Yonvou mordeu os lábios com força. Estava ciente de que foi a primeira vez que um dos 8 clãs convidava um novato, porque não importava o quão bom fosse o desempenho de um jogador no tutorial, muitas vezes morriam logo depois de entrar na torre. Existia também diversas situações em que um jogador com um início lento ascendia exponencialmente do nada. Dessa forma, os 8 clãs preferiam recrutar aqueles com um histórico comprovado do que alguém com potencial. A única exceção foi Xiongvado, que nutria jogadores com potencial. Foi por isso que ele considerou todas as ofertas com calma. No entanto, percebeu uma coisa da oferta do Dragão Vermelho. Eles precisam de poder, mesmo que seja tão pequeno quanto o meu Yonvou. Se lembrou do alto preço que o comerciante misterioso no tutorial tinha pagado pela propriedade do covil de Argan. Naquela vez, já presumia que a atmosfera entre os 8 clãs podia estourar a qualquer momento. Não conseguia pensar em outra explicação. Quanto ao Dragão Vermelho, seu objetivo principal era provavelmente não apenas recrutar um novato talentoso, mas também impedir que outros clãs adquirissem jogadores como ele. Por causa dessa oferta, nenhum outro clã tentaria recrutar Yonvou, a menos que quisesse o Dragão Vermelho como inimigo. Se esse é o caso, Yonvou decidiu que deveria dar uma resposta satisfatória. Baal era uma pessoa gentil e bem educada do lado de fora, mas tinha uma besta selvagem dentro dele. Assim, era necessário evitar qualquer suspeita. Ainda não estou pronto para ter uma colheira. Yonvou deu de ombros, agindo como um novato afogado no narcisismo. Felizmente, Baal caiu na atuação dele e falou com um sorriso malicioso. E, faz sentido. Você acabou de terminar o tutorial e sente que pode fazer o que quiser. Ele não se deu ao trabalho de acrescentar, mas a torre é diferente do tutorial, porque acreditava que Yonvou viria implorando para se juntar ao seu clã, assim que experimentasse as dificuldades na torre e percebesse os limites de jogar sozinho. Não tenha pressa e considere nossa oferta. Claro. Baal deu um tapinha no ombro dele algumas vezes antes de caminhar em direção à saída. Yonvou sentiu uma enorme pressão a cada toque. Baal de repente parou como se tivesse esquecido de dizer algo. Parece que o mestre gostou de você. Ele é um velhinho sensível, então cuide bem dele, por favor. Depois sorriu vagamente. Yonvou inclinou a cabeça, fingindo que não entendeu. Mestre? Eu devia ter dito o nome dele. Estou falando do Inova. Enfim, se cuide então. A antiga relação entre os dois não era muito bem conhecida, até mesmo na torre. A maioria das pessoas sabia que Inova era bastante hostil aos 8 clãs, e era por isso que era intimidado pelos clãs do submundo, como a patrulha noturna. Depois que Baal saiu da lanchonete, Punch exalou alto como se estivesse prendendo a respiração. Fu. Um olhar sério apareceu no seu rosto. Quem diabos era esse? Ele se viu incapaz de falar uma palavra enquanto Yonvou e Baal estavam conversando na frente dele, quase como se estivesse preso em um espaço separado. Era exatamente igual à pressão que sentia quando seu pai estava conversando com outros especialistas, então não podia acreditar que tinha sentido isso aqui no distrito externo. Yonvou parecia um monstro aos olhos de Punch para ser capaz de falar tão direto diante de tanta pressão. Ele é um dos rankers. Acho que é um punho flamejante. Pera lá, aquele punho flamejante. Com a resposta de Edora, Punch balançou a cabeça para ela em choque. Pelo que sabia, Punho Flamejante era um dos membros mais fortes, até mesmo entre os 81 olhos do Dragão Vermelho, por isso não conseguia acreditar que alguém como ele se interessou por Yonvou. Os membros Dragão Vermelho eram conhecidos por ser tão indiferentes que quase não tinham interesse em eventos que ocorriam abaixo do 50º andar. Até mesmo a tribo dos Unichifres não podia ter liberdades com eles, mas Yonvou recebeu uma oferta deles agorinha.
Punch olhou para Yonvou agora com toda a admiração, mas ele o ignorou e levantou do assento. Preciso sair agora. Podem ficar se quiser. Vai aonde? Para a forja. Acabei de me lembrar que esqueci algo lá. Yonvou correu para a saída do terraço antes que Punch pudesse tentar ir com ele. Se Baal está no distrito externo, não tem como ele não ter passado pela forja de Enova. Enova era um velho ranzinza com um coração tão frágil quanto um painel de vidro, e Yonvou não tinha certeza de que tipo de efeito adverso a visita de Baal teria. Só que, quando chegou na forja, ele viu que Enova estava sentado na frente da fornalha, soprando para longe a fumaça do cachimbo. O que você está fazendo aqui a esta hora? Yonvou esperava encontrar Enova chorando, de modo que ficou bem surpreso ao encontrá-lo tão calmo. Agora não conseguia nem perguntar se ele estava bem. Acho que eu não devia ter me preocupado tanto, até tentou inventar uma desculpa para aparecer, mas Enova de repente se levantou sem sequer ouvi-lo. Bem, não importa. Você veio na hora perfeita. Eu estava martelando para aliviar o estresse dos últimos dias, e acabei terminando o artefato um pouco mais cedo do que eu esperava. Os olhos do Yonvou se arregalaram. Espera, é sério? Sim. Seu olho de giz está pronto. Enova pegou uma caixa enorme do canto da loja. Bam! A caixa fez um barulho alto quando Enova a colocou no chão. Abra! Falou ele, levantando arrogantemente o queixo como se dissesse: mal posso esperar para ver sua cara. Yonvou assentiu e removeu lentamente a tampa. Dentro não tinha só um, mas dois artefatos, um bem ao lado do outro. Continua no próximo vídeo.